Você já se apaixonou por um relógio só para perceber, ao colocá-lo, que ele não era para você? Isso resume perfeitamente meu relacionamento com o Bulgari Octo Finíssimo. Durante anos admirei esse relógio por ser um dos conceitos mais originais na relojoaria de luxo. Ele une design industrial, alta relojoaria e esse artesanato inspirado em joalheria que se diferencia em meio a um mar de conceitos derivados. Mas havia um problema. Experimentei a caixa de 40mm pela primeira vez e percebi rapidamente que, com sua arquitetura ampla e escultural, ela realmente não funcionava no meu pulso. Mas então em 2026 vimos o lançamento do Octo Finíssimo de 37mm, e com isso mudou completamente minha forma de pensar sobre ter um. Como esta é a primeira vez que analisamos o Octo Finíssimo em detalhes neste canal, acho que um pouco de contexto é necessário. A maioria dos colecionadores conhece o lendário designer Gerald Genta como o precursor dos relógios esportivos de luxo integrados, tendo projetado não apenas o Audemars Piguet Royal Oak, que foi lançado em 1972, mas também o igualmente lendário Patek Philippe Nautilus em 1976. Isso já bastaria para muitos encerrarem a carreira, mas Gerald Genta ainda não havia terminado. Um de seus projetos posteriores, o Gerald Genta Octagonal, tinha uma caixa de 8 lados que antecipava o que ainda estava por vir. Nos anos 90, Gerald Genta vendeu sua marca para a Hourglass, de Singapura, que depois repassou os direitos a Bulgari perto da virada do milênio. Embora de forma indireta, o Octo Finíssimo como conhecemos hoje começou a tomar forma após a aquisição da marca Gerald Genta pela Bulgari. A partir da linguagem de design octogonal de Gerald Genta, a Bulgari desenvolveu o que se tornaria a coleção Octo, culminando em modelos iniciais como o Gerald Genta Octo de 2004, bi-retro com mostrador de horas saltantes, minutos retrógrados, mostrador esmaltado e o principal, a já conhecida caixa escultural multifacetada. Ela estabeleceu a linguagem de design arquitetônica que continua definindo o Octo Finíssimo até hoje. O Octo moderno estreou em 2012 com o Octo Solo Tempo, projetado pelo relojoeiro de longa data da Bulgari, Fabrizio Bonamassa Stellani, cuja visão combinou uma caixa de 8 lados, multifacetada com inspiração arquitetônica vinda de Roma. A pulseira veio um ano depois no Octo Steel, antes de 2014 apresentar tanto o Octo Finíssimo de platina quanto o ultra fino Octo Finíssimo Tourbillon. Com apenas 5mm de espessura, o Tourbillon estabeleceu um recorde mundial na época, e marcou o início da notável sequência de conquistas ultra finas do Octo Finíssimo. Desde então a coleção cresceu para quase 30 referências diferentes em uma ampla variedade de materiais, culminando no impressionante Octo Finíssimo Ultra Cosc de 1,7mm de espessura em 2024. O que nos leva ao assunto do vídeo de hoje, o modelo sem complicações de 37mm em titânio fosco jateado. Então existem 3 versões do modelo de 3 ponteiros de 37mm na linha atual. Uma em titânio acetinado e polido, depois você tem uma variante totalmente em ouro amarelo. E esta aqui em titânio fosco com acabamento jateado. Então todos os meus comentários serão sobre este último dos 3 modelos, porque é com ele que eu tenho experiência prática. Sempre gostei do visual da série Octo e lembro de pensar comigo mesmo que um dia teria um. Bem, isso foi até eu experimentá-lo no pulso. A caixa de 40mm era diferente de tudo que eu já havia experimentado. O relógio não veste como o diâmetro sugere, parecendo vários milímetros maior do que o tamanho sugerido. Na minha experiência, o de 40mm parece mais um de 42mm na prática. Além disso, as proporções em relação à espessura criaram uma experiência fora do comum. É simplesmente estranho olhar para um relógio que parece bem longo, mas aí você vê esse perfil lateral super fino. Realmente não existe nada parecido. Agora com a caixa reduzida para 37mm, a equação muda completamente. A Bulgari informa que a altura da caixa é de 6,45mm, mas pelas minhas medições ficou mais próximo de 6,65mm. É mais alta que os modelos automáticos de titânio de 40mm que tem 5,15mm de espessura. De certa forma, gosto que ela seja um pouco mais grossa pelas proporções, mas ainda assim se ajusta ao pulso como extensão do corpo. A distância de uma ponta a outra mede 42,5mm, mas isso não conta toda a história. Incluindo o elo final da pulseira, a caixa chega a 47,3mm, que na minha opinião reflete como ela realmente fica no pulso. E se você medir na diagonal de canto a canto, vai chegar a 50mm, então só estou tentando te dar uma ideia de como esse relógio vai ficar no pulso. No geral, o relógio se comporta como uma caixa circular de 39mm, se fosse para dar uma representação aproximada.
Passando das dimensões, a textura da caixa de titânio grau 5 com acabamento jateado vai oferecer exatamente a sensação certa, nem muito áspera nem muito fina. Sua menor refletividade permite que as 110 facetas escalonadas da caixa se destaquem em ambientes com iluminação mais forte. E as sombras criadas pela incrível tridimensionalidade vão fazer você olhar para o pulso mais vezes do que imagina, mesmo que seja fácil esquecer que está usando o relógio, devido à sua leveza. As asas anguladas destacam a presença marcante da caixa, enquanto a luneta circular se eleva até o cristal de safira plano que protege o mostrador. A coroa rosqueada tem textura de 2 linhas com 8 retângulos elevados, imitando a caixa, e termina com cabochão de cerâmica preta, oferecendo resistência à água de 30 metros comum em relógios ultrafinos. O fundo da caixa é preso por 8 parafusos, com especificações mínimas em torno de um fundo transparente de safira, protegendo a visão do movimento interno. A pulseira é uma das características marcantes do Octo Finíssimo, com ângulos multifacetados que seguem o formato da caixa, e é construída do mesmo titânio jateado. Ela foi redesenhada em relação aos modelos anteriores, agora com elos em 2 partes separadas e com aparência mais afunilada. Outra diferença em relação aos Octos anteriores é o fecho borboleta oculto com assinatura, agora acionado por 2 botões de pressão com mola para facilitar a abertura. E neste momento não parece que haja outras opções de pulseiras para esses modelos de 37mm. O mostrador simples é cercado por uma abertura de 8 lados que reflete o formato temático da série Octo, e a cor cinza quente reforça o visual monocromático, lembrando o tom do titânio. Os ponteiros escurecidos e as marcações impressas criam contraste, garantindo melhor legibilidade que outros modelos Octo, em tom sobre tom. Nada é excessivo nesse mostrador, com simples índices elevados para as horas, exceto pelos numerais arábicos às 12 e às 6 horas que se tornam uma assinatura do design Octo. E as marcações são impressas, recebendo apenas um leve relevo para não exigir espaço desnecessário para os ponteiros, permitindo que a caixa permaneça fina. Os ponteiros têm formato Dauphine facetado em preto, parcialmente esqueletizados, e sua aparência angular continua a reforçar a estética Octo. O mostrador de pequenos segundos está a 7 horas e 30 com índices em bastão e ponteiro Dauphine. O mostrador é limpo, exibindo apenas a marca Bulgari em preto abaixo das 12H, e a inscrição Swiss Made dos 2 lados dos 6. E no conjunto, o mostrador só faz complementar o acabamento jateado da caixa e da pulseira, trazendo um ar futurista e estiloso para todo o conjunto. Se você está se perguntando por que a Bulgari demorou tanto para lançar um Octo Finíssimo menor, a resposta é simples. Eles precisaram criar um calibre totalmente novo para caber em uma caixa reduzida, e o desenvolvimento levou mais de 3 anos. Embora o novo calibre seja um pouco mais espesso do que o BVL 138 do modelo de titânio de 40mm com 2,35mm contra 2,23mm, o volume total do novo calibre será 20%, menor do que antes. Ainda mais impressionante é que o redesenho não trouxe perda de desempenho. Apesar do tamanho reduzido, o BVL 100 aumenta a reserva de marcha de 60 para 72 horas, graças a uma arquitetura do barrilete da mola real mais eficiente. O microrotor de platina foi redesenhado para aumentar a eficiência da corda, ampliando a reserva para 3 dias completos. A Bulgari foi além disso. O mecanismo de corda e acerto foi reengenheirado para mais durabilidade. E juntos, essas mudanças incrementais resultam em um movimento que não só será menor, mas também mais robusto e eficiente do que o calibre que ele substitui. O VVF-100 opera a 21.600 vibrações por hora, 3 Hz. Permite corda manual, mas não tem parada de segundos tradicional, ou seja, não possui mecanismo de hacking. Agora ele tem 31 rubis muito visíveis pelo fundo transparente. A decoração desse calibre será muito agradável de ver. Agora, considerando que este é um movimento de microrotor, que fica encaixado na própria ponte, você vai conseguir ver grande parte do movimento do relógio em exibição. O microrotor de platina terá bordas chanfradas, até no ponto central, com brilho reflexivo. As pontes mais expostas também mostram seu aspecto cintilante. As pontes centrais agora mostram padrão radial de Côte de Genève, diferente dos Octo Finíssimo anteriores. As bordas são bem polidas com anglagem à máquina, e rubis e parafusos têm detalhes e cabeças polidas. Sob o microrotor na ponte do balanço, a perlagem na platina base, e um texto simples destacando os detalhes do calibre. Tenho algumas considerações finais sobre este relógio, tanto pessoais quanto para mostrar o que ele representa. Agora, na relojoaria, criar algo genuinamente original, algo livre de influências derivadas, é bastante difícil. É mais difícil do que a gente imagina. Complicando ainda mais, existe a realidade de que os colecionadores frequentemente pedem por designs ousados e não convencionais, mas acabam recuando quando algo realmente vanguardista aparece e desafia suas expectativas.
O Octo Finíssimo é um dos raros exemplos que consegue encontrar o equilíbrio nesse sentido. Ele não é e nunca foi pensado para agradar as massas. Ele é ousado, ele é fora do comum. Ele tem resistência à água de 30 metros e é caro, mas não absurdamente, considerando o movimento com o microrotor e o acabamento de alta qualidade, interna e externamente, mas ainda assim caro. Para usá-lo, é preciso ter afinidade com o design da Bulgari, apreciar o modernismo industrial ou valorizar um relógio que desafia convenções, mantendo seriedade mecânica. Em resumo, ele recompensa o gosto eclético e uma certa confiança no estilo pessoal. É de certa forma bastante paradoxal. É um relógio ultra fino e discreto que ainda assim marca uma presença muito forte. Qualquer pessoa que eu vejo usando esse relógio eu sempre respeito muito. É quase como um símbolo de que você realmente faz o que diz. Não é simplesmente reclamar que todo relógio parece igual, e talvez deixar um comentário aqui e ali dizendo que sim, é muito legal ver algo diferente, mas realmente fazer um esforço extra e comprar um relógio que é diferente. Agora indo para o lado pessoal de encarar o espelho e realmente analisar meu relacionamento com esse relógio, por mais que eu gostaria de estar no grupo dos que possuem um Octo Finíssimo de 40mm, ele nunca funcionou no meu pulso. Um relógio pode simbolizar sentimentos ao ser visto isoladamente sobre uma mesa. Se o pulso ao qual está preso não sustenta a presença, ele pode decepcionar. E para ser justo, isso é menos uma crítica ao relógio do qual estamos falando aqui, e mais um reflexo das minhas próprias limitações no quesito pulso. Mas você entendeu o meu ponto. Com o modelo de 37mm essa equação muda. A despreocupação ao usar é notável, preservando a ênfase que o design mais amplo quer mostrar. O resultado é muito positivo ao considerar minha jornada pessoal e conexão com esse relógio. O único desafio agora com esse novo modelo de 37mm é que provavelmente tenho mais um relógio para adicionar à minha lista de desejos, que só cresce, de relógios que quero ter. Certo, pessoal, essa é minha opinião sobre o Octo Finíssimo de 37mm. Esperei para falar sobre essa peça justamente por causa das complicações dos modelos de 40mm. Eu tinha sentimentos mistos sobre eles, não em relação ao relógio em si, mas mais sobre como ele realmente se encaixaria no meu pulso. Então o modelo de 37mm muda completamente isso. Eu queria falar sobre esse relógio. Esse é um dos relógios mais subestimados do ano. Desde o lançamento eu queria muito tê-lo. E eu fico feliz, mas ao mesmo tempo não tão feliz por ter conseguido pegar esse relógio, porque eu realmente acho que é um relógio muito legal. É ousado e vanguardista do início ao fim, um relógio único em sua proposta. E você, qual é a sua opinião? Gosta do Octo Finíssimo? Já testou o de 37mm? Se usou modelos anteriores, compartilhe sua opinião abaixo. Quero saber o que vocês acham desses relógios, porque eles são um pouco polêmicos. Certamente não são para todo mundo, mas gostaria de ver alguns comentários e saber o que vocês estão pensando. Se houver outros relógios por aí parecidos com esse, talvez algum modelo que o pessoal conheça e que a gente ainda não tenha falado aqui no canal, deixem aí nos comentários. Vou analisar de perto, isso mostra o que vocês querem ver no futuro. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. Isso ajuda muito. Obrigado. Acessem tedbalderson.com, revendedores autorizados de mais de 35 marcas. Compras no site têm envio rápido, suporte dedicado e garantia de fábrica em todos os produtos. Além disso, se você estiver na região de Cleveland, Ohio, venha conhecer nossa nova loja principal. Acabamos de fazer uma grande expansão. Ficamos na nossa loja anterior por alguns anos. Mudamos para outro local no shopping, com 4 vezes mais espaço e marcas. Agora são mais de 20 marcas e uma área de lounge na parte central da loja. Então, se você quiser vir e passar o dia todo, fique à vontade. É exatamente para isso que ela foi feita, porque eu sei que muitos de vocês vêm de fora da cidade para visitar a loja, experimentar várias marcas de relógios em um só lugar. Esse é o objetivo. E seja online ou na loja, se pudermos ajudar você na sua próxima compra de relógio, eu realmente agradeço. Todo o apoio que vocês nos dão permite que a gente continue fazendo o que faz aqui com o conteúdo, e nós amamos o que fazemos. Pessoal, muito obrigado mais uma vez por assistirem. Fiquem bem, e eu vejo todos vocês em breve.